Uma jogada inesperada. Parte 1. Um grande gole de cerveja Pale Ale foi sorvida de uma caneca que estava quase transbordando. Costumava ser o tipo de bebida que ele não tinha chance de provar em suas terras, mas hoje em dia o gosto de bebidas de primeira classe que escorria pela garganta parecia familiar demais. Ele arrotou ruidosamente a doce fragrância da cerveja enquanto retornava à grande caneca, com metade de seu conteúdo ainda restante, de volta à mesa. Se fosse um daqueles canecos de madeira com os quais ele estava acostumado, ele já o teria batido na mesa sem pensar, mas não ousaria fazê-lo com uma de porcelana. No entanto, mesmo que quebrasse a caneca, ele não teria que pagar por isso, afinal, este bar foi preparado especialmente por sua apoiadora secreta, Ilma Signaels. Tudo era gratuito para qualquer um dos nobres que ela enviava para este lugar, e se estendia até a seus convidados. Esse tipo de investimento era esperado para alguém destinado a se tornar um nobre poderoso como ele, o barão Philip Dayton L. Montserrat. Tudo o que precisava fazer era demonstrar sua gratidão e retribuir em um futuro próximo esse favor a ela, pois agora tudo era mantido em sigilo. Do modo que as coisas estavam, até Ilma, cuja riqueza era incomparavelmente maior que a de Philip, precisava se curvar diante de autoridades. Talvez essa fosse a razão pela qual ela estava tentando criar laços com um nobre como Philip, apoiando sua facção em todas as frentes. Era isso que separava os fortes dos fracos neste mundo, a diferença de status. Ainda assim, ele lhe devia um grande favor por todos os seus esforços. Como um cavalheiro que se responsabilizava por suas dívidas, Philip esperava melhorar sua posição social o mais rápido possível, pois Ilma provavelmente esperava que ele obtivesse autoridade acima do posto de barão quanto antes. Então, ele teria que recompensá-la. Se esses favores não fossem pagos quanto antes, ele ficaria atado a concessões, tendo que obter permissão mesmo para coisas que queria fazer por conta própria. Ter a liberdade de fazer o que quisesse e o direito de usar seus poderes como bem entender, esses eram os sonhos de Philip. Mas, porque nada está indo do jeito que quero, ele não poderia mais guardar seus verdadeiros sentimentos. Philip observou os arredores. Este bar não era um bar comum para camponeses. Ilma havia convertido uma de suas mansões em um bar, de modo que a acústica do lugar não favorecia ruídos. Portanto, embora sua voz não tivesse sido demasiadamente alta, se houvesse alguém por perto, provavelmente o ouviriam. Depois de confirmar que ninguém estava olhando para ele, Philip se acalmou. Permitir que outros descubram que ele falhou seria uma vergonha. Isso mesmo, ele falhou. Tomara que morram, seus lixos. Philip engoliu a cerveja como se isso pudesse literalmente apagar as emoções ardentes em seu coração. Mas isso apenas o agitou ainda mais, pois com a afobação, a cerveja acabou vazando do canto de seus lábios, fazendo com que sua pele e roupas ficassem pegajosas como resultado. A expressão de Philip estava cravejada de raiva. Se tudo tivesse acontecido de acordo com seus planos, a produção de suas terras teria sido multiplicada e ele deveria estar cercado de pessoas gratas por ele ser seu novo lorde. Seu nome deveria ser conhecido por todos depois que seus vizinhos nobres descobriram suas realizações. Então, como acabou assim? Não apenas a produtividade dos grãos de suas terras começou a cair, mas ele também sentiu como se os aldeões que ele havia visitado o encarassem com desprezo. Gentalha insolente. Ele finalmente era o chefe da casa de Montserrat, uma família com uma história longa e datada. Esses moradores deveriam saber muito bem como deveriam prestar o devido respeito. Seria possível que todos os seus vizinhos estivessem agindo despretensiosamente na tentativa de enfraquecer sua posição? Certamente era possível. Afinal, o mundo estava cheio de idiotas que tinham inveja dos talentos alheios. Eles sequer entendiam seus talentos, apenas zombavam e tinham inveja de algo que não compreendiam. Dessa forma, poderiam criar uma ilusão de megalomania. E não, ele não achava que esse era o único tipo de pessoa no mundo. Havia muitas pessoas lá, tinha que haver outra razão para aquilo. Por exemplo, um lorde vizinho pode tê-los pago para sabotar as ambições políticas de Philip. Certamente era plausível. Em geral, se alguém focasse na produção de bens mais valiosos, naturalmente, a receita aumentaria em enormes proporções. Isso era senso comum. Dedicar toda a terra disponível para as culturas mais valiosas e comprar grãos dos comerciantes fazia absoluto sentido, não? Era o óbvio, ainda assim, o número de pessoas que discordavam dele era normal. Bando de lixo. Que tal se eu perguntar a Ilma sobre como devo punir aqueles tolos? Se eu fizer isso, eles certamente começarão a trabalhar como se deve. Ainda vou precisar investigar se estão conspirando contra mim, o Lorde. Não, preciso ter calma. Se for algo tão simples quanto aplicar punições, creio que não há problema se eu fizer por conta própria. Em teoria, seria o mesmo que dar chibatadas em vacas e cavalos para fazer com que eles lhe obedecessem. Isso aí, não há necessidade de contar a Ilma sobre isso.
Se eu acabar lhe devendo outro favor, a Ilma tem sido boa comigo há um bom tempo, já é hora de retribuir sua generosidade. Para um futuro grande nobre, dever para uma cidadã comum como Ilma poderia levar a uma falcatrua, era uma situação facilmente explorável. Mas, infelizmente, fazê-lo não o tornaria diferente de um mero ladrão. Como um nobre entre os nobres, esse ato seria totalmente desprezível, por isso seria melhor retribuí-la quanto antes. Seria um grande problema se ele deixasse Ilma ter algo para ameaçá-lo devido à sua boa generosidade. Se isso vier a acontecer, Ilma poderia manipular as coisas a seu bel prazer e calar Philip. A questão é, qual seria a melhor forma de reembolso nesse caso? Se ele fosse de acordo com o contrato anterior, teria que pagar com o ouro coletado vindo do aumento do lucro de sua terra, mas isso obviamente não seria possível, sendo mais preciso, seria difícil fazê-lo no momento. Então, o que ele poderia fazer para demonstrar seu brilhantismo e também aproveitar o poder da facção recém-formada para beneficiar Ilma? Eu até disse aquilo, mas ainda não tenho controle total sobre a facção. Como membro da facção, Philip teve a oportunidade de se conectar com todos os tipos de pessoas. Embora o número de membros que apoiavam a ideia de Philip assumir o posto de líder da facção aumentasse constantemente, ele não obteve o apoio de toda a aristocracia. Ilma o ajudara nessa busca, mas, considerando sua idade, posição social, etc., ainda havia alguns obstáculos importantes que precisava superar. Se Philip estivesse na posição deles, ele também estaria inclinado a concordar com as suas decisões. O mesmo discurso seria convincente em graus diferentes dependendo de quem o recitasse. Por exemplo, um conde mais velho teria mais credibilidade do que um barão novato. Mas desse modo não dá a entender que estão apenas em conformidade com as tradições das facções mais estabelecidas. Philip pensou. Sendo membros de uma nova facção, eles não podiam agir como alguma organização envelhecida, mas sim introduzir mudanças radicais no sistema. Por ser um homem com a coragem de experimentar e inovar, Philip era a peça perfeita para o papel de líder nessa facção. Todos os outros caras são muito inflexíveis. Cego por seus sentimentos de irritação, Philip não percebeu que sua caneca havia se tornado vazia. Hey, mais bebida. Sim, meu senhor. Uma criada que aparentava trabalhar no estabelecimento estava passando, então ele ladrou suas ordens para ela. Depois de fazer uma profunda reverência, ela se afastou de uma maneira estranha, como se estivesse fazendo uma pose. Philip não conseguiu tirar os olhos dela. Seria porque o uniforme era muito justo. Suas nádegas estavam bem delineadas no tecido. Uau! Ter dotes curvilíneos era obviamente uma qualidade desejável para exibir, mas essa criada demonstrou uma compreensão clara do que constituía uma boa interação entre suzerano e vassalo por meio de sua ética de trabalho. Isso agradou muito Philip. Philip já havia pedido emprestado 2 criadas de Ilma, que não eram tão diferentes da qual ele estava olhando. Essas damas fariam qualquer coisa que pedisse, mesmo se for sovino ao pagar seus salários. Todos os assuntos domésticos de Philip foram conduzidos por elas. Ilma também recomendou pessoas como mordomos e comerciantes exclusivos. Embora Philip quisesse demitir aqueles que estavam servindo sua família há muito tempo e manter apenas aqueles que o serviam, a fervorosa rejeição de seu pai a essa proposta o fez desistir. Bem, se ele pagasse por esses empregados, ele definitivamente os demitiria para economizar despesas. Enquanto Philip pensava vagamente sobre esses assuntos, alguém o abordou de repente. Oh, olá, Barão Montserrat. Aconteceu algo? Parece perturbado por algo. Ele virou a cabeça na direção da fonte da voz e viu 2 nobres à sua frente. Eles haviam herdado seus baronatos ao mesmo tempo, amigos que pertenciam à mesma facção. Um deles carregava uma caneca grande com cerveja enquanto o outro segurava uma pratada de nozes. Oh! Barão Delvin e Barão Rokerson. O Barão Delvin era um homem que não possuía o status e o prestígio esperados de um nobre de sua posição devido à sua baixa estatura e constituição frágil. O único aspecto dele que combinava com seu status seria seus trajes. Tirando isso, se ele usasse roupas comuns, ninguém seria capaz de dizer que pertencia à aristocracia. Tal como estava, até poderia convencer um grande grupo de pessoas a acreditar que ele era apenas um ator se fingindo de nobre em alguma peça cômica. Em contraste, o Barão Rokerson apresentava uma figura imponente e robusta. O homem era parrudo em todas as dimensões. Embora ele fosse um homem fisicamente ameaçador, ele não conseguia manter suas próprias opiniões sem ser influenciado pelos outros. Aos olhos de Philip, era mais provável que Rokerson acatasse ordens do que as desse. Suas propriedades eram vizinhas e era comum eles trabalharem juntos. Philip lembrou-se deles devido a uma nota mental que ele fez quando se conheceram, que era por que não trabalhar sozinho como eu. Os assentos estão ocupados. Oh, por favor, sentem-se. Rokerson assentiu gentilmente e sentou-se ao lado de Delvin.
A criada parecia ter cronometrado sua entrada perfeitamente enquanto entrava trazendo cerveja. Um brinde, saúde. Com prazer. Segundo a lenda, o ato de tilintar os copos durante um brinde surgiu como uma maneira de misturar o conteúdo de duas taças, provando que nenhuma delas foi envenenada. Philip sabia desse fato e, portanto, usou mais força do que o necessário. A bebida fermentada respingou sobre a mesa. Oh! Algumas gotas caíram nas roupas do Barão Delvin. Seria rude dizer que suas roupas finalmente combinavam com sua aparência, pois mesmo que fossem roupas de aparência nobre, o mesmo não poderia ser dito de seu frescor e limpidez. Não, seria mais preciso dizer que lembravam um estilo mais tradicional, algo que Philip usaria no passado, como um repasse de roupa vindo de seus irmãos mais velhos. Philip sentiu compaixão. Atualmente ele só usava tecidos de primeira linha que havia instruído Ilma a preparar para ele. Em outras palavras, esses dois não eram valiosos o suficiente para garantir esse nível de investimento de Ilma. Philip contemplou a tragédia da aparente diferença em suas futuras perspectivas em relação a ele, quando perguntou: então, também vieram aqui para beber? Isso mesmo. Viemos apenas para umedecer nossas gargantas, mas fomos afortunados ao descobrir que o Barão Montserrat também estava aqui, então viemos prestar homenagem. O que me diz? É exatamente como diz, Barão Rokerson. Não, de onde tirou isso de prestar homenagem? Não somos iguais. Camaradas se apoiando mutuamente. Oh, eu nunca jamais conheci um homem tão bom quanto o Barão Montserrat, que trata todos como iguais. Isso traz alegria aos nossos corações. Não acha? Concordo plenamente com o que diz. Enfim, se não se importa, prove uma dessas. O homem do outro lado apresentou apressadamente os aperitivos. Muito obrigado, Barão Rokerson. Nada do tipo, meu caro. Não somos estranhos, Barão de Montserrat. Sinta-se à vontade para me chamar de Wayne e ele de Igor. Justo. Então eu peço que me chamem de Philip. Os três compartilharam uma risada calorosa enquanto bebiam suas cervejas Paliales. Mas enfim Philip Sama, o que lhe incomodava mais cedo? Parecia bastante perturbado. Mais cedo. Nesse ponto, o álcool tinha um pouco sim, apenas um pouco entorpecido sua mente, sua raiva voltou à tona. Ah, aqueles idiotas inúteis continuam me dando dores de cabeça. Falo daqueles párias que vivem na minha terra. É por isso então, entendo exatamente como é. Philip Kaka, é completamente compreensível que alguém tão sagaz fique zangado com aqueles incapazes de entender seus pensamentos. Pessoas comuns como nós não estão no seu nível, não acha? Exatamente, é completamente compreensível que alguém tão inteligente quanto o Philip Kaka se irrite com essas questões. Philip ficou emocionado ao concordarem com ele. Eles eram nobres como ele, então era apenas natural que pudessem entender seus problemas. Era praticamente certo que fossem perturbados pela estupidez de seus próprios súditos. Vocês dois entendem o que estou passando. Entendemos bem. Embora eu não seja tão distinto quanto os seus, Philip Kaka, também tive minha parcela de experiência nos problemas com os quais vem se deparando. Exatamente parece que estamos sem cerveja. Hey, o que pensa que está fazendo? Sirva uma cerveja para o Philip Kaka. Ao ser chamada, a criada imediatamente trouxe um pouco de cerveja para Philip. Ele ergueu a caneca, agora cheia até a borda. Aqui, vamos brindar mais uma vez. E bateram as canecas ao mesmo tempo. Philip bebeu sua cerveja. Delicioso. Ele sentiu como sendo a melhor cerveja que já provara até esse momento, talvez fosse porque estivesse compartilhando uma bebida com seus simpatizantes. A maioria dos membros da nova facção optou por se distanciar de Philip. Uma das razões é que Philip estava praticamente no auge da hierarquia da facção, consequentemente, ele não conseguiu fazer nenhum amigo. Por isso Philip estava de bom humor, pois esses dois que se aproximaram dele o consolaram. Ele ficou muito feliz ao ponto de querer fraternizar como grandes e velhos amigos. Ah, Philip Kaka, sinto-me honrado por isso, mas sua cerveja pode derramar. Que tal se primeiro esvaziar a caneca e, ele derramou cerveja novamente. Embora fosse gratuita, ser tão desastrado seria um insulto contra Ilma. Philip retirou o braço ao redor do pescoço do outro nobre e bebeu de maneira desmedida. Vó, não esperava nada menos de um homem do seu porte, certamente é forte contra o álcool, então. Isso mesmo, como esperado de Philip Sama. Pish, não é nada disso. Só que essa cerveja tem um sabor melhor quando desfrutada com dois nobres de grande bom gosto. Inacreditável. Absolutamente inacreditável. E pensar que Philip Kaka falaria essas palavras que encheriam meu coração de alegria. Como nós dois temos uma tolerância menor ao álcool, não podemos deixar de admirar sua capacidade. E? Não aguentam beber muito. Os dois ainda estavam na primeira caneca e o nível de cerveja não havia diminuído muito.
É embaraçoso admitir, mas, para dizer a verdade, nenhum de nós tem experiência em beber, não é mesmo? É como diz, mas como estamos nesse tipo de estabelecimento, seria estranho não beber nada, por isso vamos bebendo a pequenos goles. Por não termos muita tolerância a álcool, sentimos muita inveja de homens que podem, como Philip Kaka. Aqui, por favor, aceite nossa parte também. Philip aceitou suas sugestões e bebeu caneca após caneca. Quanto mais ele consumia, mais leve sua cabeça se sentia. Foi só então que seu rosto começou a ficar vermelho. Isso, é assim que se faz. Philip Kaka, aqueles idiotas da sua terra, então o que aconteceu exatamente? Hein? Ah, o que tem eles? Falei algo. Sim, mencionou algo do tipo, parece que bebeu demais, devo trazer algumas bebidas não alcoólicas. O que me diz? Concordo. Philip Kaka, gostaria de um pouco de água. A água que eles servem aqui não fede a musgo. E não precisa. Estou bem, tô ótimo. A vermelhidão pulsava em seu rosto, nem era preciso um espelho para que percebesse que seu rosto estava completamente vermelho. Ai, lembrei, tava falando dos meus problemas. Sem dinheiro, não tenho dinheiro. Estamos em uma situação semelhante, não é mesmo? É isso mesmo, nossas terras não estão idealmente prósperas. Não, não. O problema é outro. Se aqueles párias inúteis tivessem feito o que eu ordenei, era para meus bolsos estarem arrastando no chão de tanto ouro. Mas são os preguiçosos que não dão ouvidos a mim. É tudo culpa deles. Não passam de inúteis. Oh! Philip Kaka está absolutamente correto. Este mundo está cheio de gentalha preguiçosa. Eu entendo sua dor. A propósito, o que cultiva em suas terras, Philip Kaka? Nada além de produção agrícola no momento. Droga! Muitos testes estavam sendo executados em vários aspectos da produção, mas nenhum dera frutos até o momento. Produção agrícola, seria bom ter algum tipo de produto único no mercado, caso contrário. As commodities agrícolas têm um valor baixo, mas isso é esperado. Os dois nobres falaram com propriedade em suas opiniões. E de fato estavam corretos, por isso havia a necessidade de cultivar culturas de maior valor. Seria arriscado, pois era provável que eles não pudessem colher a colheita a curto prazo, também havia a questão se a colheita poderia ser totalmente cultivada. Ainda assim, era um investimento necessário para o futuro, mas esses camponeses humildes sempre diziam não há como a gente aceitar mais trabalho como desculpa, mesmo diante de uma ordem direta. Considerando a situação atual, se nada mudar, minha única salvação seria uma colheita ruim, fazendo com que o preço dos grãos subisse. E quanto ao seu próprio terri? Wayne cutucou Igor com o cotovelo no meio da frase e depois se aproximou de Philip para sussurrar. Tem razão, mas mesmo que ocorra uma colheita ruim, o preço não necessariamente aumentará. Ficou sabendo que há uma enorme quantidade de grãos baratos sendo transportados do reino feiticeiro para o reino. Então é improvável que o preço dessas commodities flutue muito e seria igualmente improvável que qualquer produto sem valor agregado alcance um preço alto. Philip Kaka, está falando alto demais. Philip examinou o ambiente em frenesi, abaixou a voz e disse a Wayne. Isso é verdade. Obtive essa informação de fontes confiáveis, é dita por alguns dos comerciantes da capital. Aparentemente, o reino feiticeiro armazena grandes quantidades de grãos em armazéns de propriedade dos comerciantes da capital. Dizem os comerciantes que tiveram permissão para negociar a venda, mas desde que o reino feiticeiro, obviamente, tenha prioridade em saber como tudo está sendo feito. Então quer dizer que não há comerciantes importando mercadorias do reino feiticeiro para vender aqui, mas o reino feiticeiro que está armazenando comida no reino. Correto. Não tenho certeza dos detalhes exatos, somente que está disponível apenas para armazenamento e que o reino feiticeiro já pagou a taxa de armazenamento, ou foi o aluguel dos armazéns. Enfim, os comerciantes ganharam dinheiro com esse acordo. Não foi muito, mas foi uma quantia substancial. Então alugam seus armazéns tão facilmente assim? Normalmente, seria difícil garantir espaço de armazenamento. Mas esse distrito dos armazéns não foi aquele atacado por aquele demônio. Ouvi dizer que muitos dos armazéns estavam largados às moscas, então os proprietários os alugaram alegremente. Como eu disse, enquanto o grão permanecer lá, dificilmente os comerciantes aumentarão o preço dos alimentos. E se o preço subir, é fácil imaginar pessoas dizendo coisas como se ficar mais caro, prefiro comprar do reino feiticeiro. Sim, e sobre o enorme armazém de grãos de Irrantel, ouviu falar. Não. O que tem ele? Dentro de um armazém enorme encantado com a magia preservação, há lugares onde a comida nunca apodrece, cortesia de um item mágico. Até recentemente, rações militares para mais de 100.000 soldados eram meticulosamente coletadas das terras vizinhas, em preparação para uma guerra anual com o Império.
A coleta de alimentos leva tanto tempo que a comida começava a apodrecer, sem mencionar que a obtenção de alimentos era mais difícil durante alguns períodos de tempo. Então construíram um armazém enorme para combater esses problemas. Aparentemente, o item mágico é algo que não pode ser movido de lá, por isso foi formalmente oferecido ao reino feiticeiro. Isso significa que o excedente de grãos do reino feiticeiro pode ser armazenado lá por anos. Mesmo que a comida dure tanto tempo, o reino feiticeiro é um país com uma única cidade, Irrantel. Como é possível que eles produzam tanta comida? Oh, sobre isso. De acordo com alguns rumores confiáveis, o reino feiticeiro está usando criaturas mortas-vivas para cultivar grandes áreas agrícolas. Como resultado, eles obtiveram um tremendo aumento em sua produtividade de grãos. Dessa forma, mesmo um território tão pequeno poderia corresponder à produção do reino inteiro. Se pensar bem nisso, estamos falando de criaturas que não se cansam. Mas, bem, se ficar pensando que foi uma criatura morta que fez sua comida, é meio difícil não sentir nojo. Considerando a grande população do reino, mesmo que os rumores se espalhassem por todo o reino, o preço dos grãos cairia ligeiramente, no pior dos casos. É sério. Isso é injusto. Philip não pôde deixar de gritar. O rei feiticeiro poderia facilmente realizar o que ele não conseguia de seus súditos, por mais que tentasse. Toda a dor que ele estava sofrendo, o rei feiticeiro também merecia. Ou talvez ele também deveria estar usando os mortos-vivos para a agricultura. Mesmo dizendo isso, não é como se não houvesse algo de suspeito. Afinal, mesmo que os mortos-vivos trabalhem incansavelmente o tempo todo, suprir todo o reino ainda é, bem, já entendeu. Mesmo assim, não podemos negar que sua produção agrícola é bastante alta, não há dúvida sobre isso. E no momento, o reino feiticeiro está enviando ajuda alimentar ao reino sacro. Ajuda alimentar. Uhum. Jaldabaoth, aquele arquidemoníaco que trouxe o caos à nossa capital real, apareceu no reino sacro. Parece que sua brutalidade causou alguns problemas de escassez de alimentos e o reino feiticeiro respondeu enviando a comida vinda dos comerciantes do reino como ajuda. Uma caravana dessas com carruagens cheias de grãos passou por meu território outro dia, então deve ser verdade. Quanto será que restará nos armazéns dos comerciantes se somente a comida de lá for usada como ajuda ao reino sacro? É incerto. Ainda assim, é necessário armazenar alimentos para se preparar para as más colheitas. E não acho que o reino feiticeiro tenha usado todo o montante de grãos nessa ajuda. Isso fazia sentido. Se Philip fosse o rei feiticeiro, ele também teria usado o excesso de comida, que estava guardada há muito tempo, como auxílio. Exatamente. Bem, mas colheitas não acontecem tão facilmente, certo? É por isso que é arriscado esperar o clima influenciar a situação. É necessária uma solução melhor. Por exemplo, se o suprimento de grãos do reino feiticeiro desaparecer repentinamente, os alimentos produzidos nas terras de Philip Kaka poderão ser vendidas a um preço elevado. Dito isto, não dá para casualmente instigar uma guerra com o único objetivo de forçar o inimigo a consumir seu suprimento de grãos. Foi nesse momento que uma ideia foi formada espontaneamente na cabeça de Philip. Se o fato de seus grãos não venderem bem, mesmo durante as más colheitas, dependesse da existência ininterrupta do suprimento de grãos do reino feiticeiro, o que aconteceria se justamente isso fosse interrompido? Havia apenas uma resposta: os preços dos grãos aumentariam. Próxima pergunta: como fazer com que o estoque de grãos do reino feiticeiro desapareça de repente? A palavra-chave estava dos dizeres de Wayne. A produção de grãos do reino feiticeiro precisava cair. Mas, essa não seria uma tarefa fácil. Afinal, Philip não podia simplesmente entrar no reino feiticeiro e queimar todos os seus campos, certo? E se ele roubasse o grão? No momento em que Philip pensou nessa solução, sentiu como se um raio tivesse atingido seu corpo. Tomar a propriedade de um país estrangeiro pela força era, pelo senso comum, uma ação extremamente perigosa. E mesmo que agisse sem levar em conta as consequências, Philip simplesmente não tinha poderio militar para enfrentar um país inteiro no momento atual, mas, por outro lado, o reino deve ver o reino feiticeiro como inimigo. Afinal, uma parcela significativa de seus próprios cidadãos foi morta na guerra. Seria estranho que não os vissem como inimigos. Sendo assim, não seria uma jogada brilhante roubar um inimigo? Dessa forma, Philip seria capaz de obter o apoio da classe dominante do reino e talvez até surgisse a chance de ser promovido a uma posição mais elevada, tudo graças à luz de suas contribuições. Nada mal é uma ótima ideia, não? E a cereja em cima do bolo, ele também poderia vender o grão que foi furtado do reino feiticeiro. É como matar 3 coelhos com uma cajadada só. Esse plano é tão bom que nem há como melhorá-lo. Mas como vou roubar o grão? Devo discutir isso com a Ilma e contratar mercenários. Não, isso não é bom. Mercenários não têm senso de honra.
Somente idiotas deixariam rastros que poderiam ser rastreáveis e usados como material de chantagem. Seguindo essa lógica, apenas seus próprios soldados funcionariam. Ele os chamara de soldados, mas na realidade, eram apenas alguns aldeões armados. Ele pensara em formar uma corporação de soldados treinados no lugar de aldeões que só podiam trabalhar na fazenda. E pagar os soldados com os grãos que apreenderiam seria uma excelente opção. Mas ainda assim, marchar diretamente para os territórios do reino feiticeiro seria perigoso. O domínio de Philip estava a alguma distância do reino feiticeiro, então o custo de marchar um exército até lá era algo que ele não poderia simplesmente ignorar. Não, calma, ele falou sobre algumas das caravanas do reino feiticeiro passando por suas terras, não foi? E se eu atacar elas? O quão bem apoiado Philip estava para conseguir tomar caravanas tão grandes? Havia um limite para o número de aldeões que ele podia mobilizar, mas haver uma superioridade numérica esmagadoramente grande, suficiente para fazer o inimigo se render sem qualquer resistência, era absolutamente necessário. Será que os dois estariam livres para conversar? Tem uma coisa que quero discutir em particular com os dois. Estamos sim, e o que seria essa coisa? É algo bom. Philip se aproximou da dupla e orgulhosamente começou a explicar seu plano impecável.